Olá, leitor do Bocão News. Estamos aqui na Web TV do Bocão News para entrevistar os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia. Desta vez, vamos entrevistar o advogado Fabiano Mota. No dia 25, ele e mais 3 candidatos, os advogados Carlos Hatz, Luiz Viana e José Neres, disputam a presidência da Ordem. Tudo bem, candidato? Tudo bom. Candidato, quais são as principais propostas do senhor para a advocacia? Bom, primeiro agradecer a possibilidade do espaço de estar aqui conversando com vocês, do Bocão News. Com as nossas propostas, nós temos propostas inovadoras, A nossa chapa, a chapa nova OAB, ela vem com a expectativa e com a implementação de propostas que venham atender os advogados que anseiam por mudanças, Os advogados que estão excluídos, os advogados que precisam de uma ajuda para se inserir no mercado de trabalho, na advocacia. E nós vamos aqui detalhar algumas das várias propostas que nós elencamos aqui como principais. Implementação de piso salarial, para que o advogado tenha uma referência básica para que ele possa advogar de uma forma digna. A fiscalização por parte dos escritórios que exerçam a associação de forma indevida, ou seja, uma associação de mentira. Existem escritórios que contratam advogados para serem associados e, na prática, não são associados. Acabam recebendo salário sem piso e sem as benesses que a associação dá a esse advogado. Vamos implementar a questão previdenciária em todos os sentidos, com a aplicação de aposentadoria complementar a esses advogados. Vamos ampliar outras questões previdenciárias, como a questão da maternidade, da gestante, da advogada gestante. Vamos criar ponto chamado PAAD, o ponto de apoio ao advogado, para que ele possa exercer sua profissão de forma digna, com estrutura básica para que ele possa exercê-la. Isso espalhado em vários pontos da capital e do interior, em determinados bairros, como Tancredo Neves, Cajazeiras e outros pontos, para que possa o advogado de cada localidade exercer sua profissão, bem como também vamos ajudar o advogado para que ele possa montar a sua estrutura própria. Todos esses projetos estão elencados no nosso programa a ser implementado em 2016. As propostas do senhor guardam semelhança com algumas dos seus adversários. Por que essas suas propostas são melhores do que as dos seus adversários? Bom, desculpe, mas olha só. Você tocou num ponto importante, eu acho que esse é o cerne da questão. A questão não seria somente as propostas, mas o nosso compromisso em implementá-las. Se os advogados perceberem, as gestões que você acabou elencando aí, são gestões ou de continuismo ou do passado. São gestões que estiveram na OAB e não fizeram, ou estão na OAB e também não fizeram. A nossa intenção é realizar isso. Eu vou tocar aqui 2 pontos. A OAB sempre foi comandada, de uma maneira geral, pelos grandes escritórios. Nós vamos ajudar os grandes escritórios também? Vamos tentar fazer com que os grandes escritórios possam exercer a atividade de uma forma mais efetiva? Claro. Tentando acabar com a prática da concorrência desleal com escritórios de fora. Mas é necessário que esses grandes escritórios respeitem os advogados que trabalham lá. É necessário que os grandes escritórios, vou voltar a falar aqui, respeitem as associações de advogados que estão trabalhando para eles. É necessário que haja um piso para que isso seja implementado. Então, como nós não temos uma vinculação com os grandes escritórios, automaticamente nós vamos implementar aquilo que nós estamos dizendo. Da mesma forma que quando nossa chapa diz que nossa gestão afirma que nós vamos implementar os cursos de pós-graduação, isso nós vamos fazer porque tanto as gestões passadas que querem voltar ao poder, como a gestão atual que está no poder, está ligada aos grandes grupos de ensino jurídico da Bahia. Ora, se estão vinculadas a grandes grupos de ensino jurídico da Bahia, como é que eles vão implementar um curso de pós-graduação que nós vamos implementar na nossa gestão? O curso de pós-graduação de excelência voltado para o advogado que paga a sua anuidade. É óbvio que a diferença nossa para os outros candidatos é que eles já tiveram condições de fazer, não fizeram,
seja pelo passado, seja porque estão na atualidade, e em razão da nossa não vinculação com os grandes escritórios e da nossa não vinculação com os donos de instituições de ensino jurídico na Bahia. Se nós não estamos vinculados a eles, automaticamente nós vamos pleitear, nós vamos fazer uma gestão voltada para os advogados, né, para aqueles advogados que estão excluídos e que necessitam de uma OAB mais ativa, mais efetiva na implementação, na realização da sua atividade. Candidato, os escritórios deveriam ter planos de carreira e a OAB deve interferir nisso? Qual é a sua opinião? Com certeza. Os escritórios necessariamente devem ter um plano de carreira. O que a OAB pode fazer é auxiliar eles a isso. A OAB pode incentivar os escritórios a ter esses planos, que é extremamente salutar. Alguns advogados não querem se lançar no mercado. Alguns advogados preferem estar atrelados a grandes escritórios. Nesse sentido, a OAB tem que fomentar isso. Fomentar para que esses grandes escritórios criem planos e, com isso, ajudar os advogados que queiram fazer carreira nos grandes escritórios. O senhor acha que a eleição da OAB, os candidatos conseguem concorrer com igualdade de armas? Sem nenhuma igualdade, nenhuma. Né? Como eu volto a falar, o candidato do continuismo utiliza a máquina, né? Os candidatos do passado utilizam os grandes escritórios. Nessa relação de forças, né, há uma desigualdade muito grande. Nesse sentido, nós contamos apenas com um projeto inovador. Nós contamos com um discurso novo, né, mas muito mais do que um discurso, com pessoas novas, pessoas que não estejam vinculadas com os vícios do passado, pessoas que estejam vinculadas com o futuro de uma melhoria para a categoria. Muito se fala, principalmente os professores, que os estudantes de direito têm perdido o interesse pela advocacia privada e se interessado cada vez mais pelos concursos públicos. O que a OAB pode fazer para reverter essa lógica? Bom, tudo aquilo que nós já falamos vai reverter a lógica. A partir do momento que nós damos condições de trabalho, nós damos condições para que o advogado se lance no mercado, automaticamente há uma inversão nesse sentido. Se nós falamos em piso, vamos implementar piso. Se nós falamos de uma fiscalização com relação aos escritórios para que eles tratem os associados como associados e não como empregados. Se nós estamos falando aqui de dar condições para que o advogado que não possa montar seu escritório, utilizar os pontos de atendimento do advogado, espalhados em vários pontos na cidade e no interior. Se você cria linha de incentivos para que o advogado possa montar seu escritório, se você cria cursos de pós-graduação a preços convidativos, a preços módicos, para que o advogado que está inscrito na OAB possa fazer parte, você consegue dar estrutura para esse advogado para que ele possa se inserir no mercado. Automaticamente, uma OAB que ampara o advogado, ele vai se sentir motivado a ir para a advocacia. O caminho é esse, não tem outro caminho. É necessário que a OAB perceba isso e passe a olhar, não os grandes escritórios, não só os grandes escritórios, mas passe a olhar o advogado que está numa situação, realmente hoje, como você falou, de dificuldade extrema. Uhum. A OAB ainda veda a publicidade para serviços advocatícios. Em meio a essa crise que vive o país e também a um mercado cada vez mais competitivo, essa proibição não deveria ser revista, repensada? Eu acho no momento um pouco perigoso isso, porque hoje quem iria se valer disso acabaria sendo... isso poderia haver uma mercantilização muito grande e eu não vejo isso como de forma salutar, não. O que eu entendo é que a OAB, o caminho tem que ser dado pela ordem. A OAB ela tem que criar mecanismos, como já ditos aqui, que venham valorizar e ajudar o advogado a se inserir no mercado. Acho que esse é o caminho que tem que ser feito. Uhum. Há um movimento de advogados que reclama pelo direito semelhante ao de juiz e ao de promotor de portar arma de fogo. Qual a sua opinião sobre isso? Os advogados devem ou não ter esse direito? Não, sou contrário a isso. Sou contra. A arma de fogo não defende. A arma de fogo mata. O caminho, para mim, é o inverso. Tem que pôr fim a essa questão de porte de arma de fogo. Ao contrário.
não sou favorável a essa questão. Uhum. Os desembargadores afirmam que parte da crise que enfrenta o judiciário baiano se deve aos advogados, que têm cada vez mais recorrido nos processos. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que quando há um recurso de forma indevida, automaticamente o próprio juiz tem mecanismo para coibir isso. A própria legislação prevê situações em que o advogado que usa de forma indevida recursos de ser punido por conta disso. Então, eu acho que é uma questão do judiciário analisar quando isso ocorre, certo? É um direito do advogado utilizar do recurso, utilizar dos mecanismos que existem para que ele possa advogar. O que eu queria só pontuar é o seguinte, que não se pode imputar a essa prática a questão do caos do judiciário. É muito além disso, é muito mais do que isso. Uhum. Né? Ela extrapola essa situação, Uhum. certo? Mas, obviamente, o judiciário tem mecanismos para combater, né, e para punir esse advogado que, de forma irregular, né, utiliza de instrumentos de recurso. Como é que a sua gestão pretende contribuir para essa crise, né, que vive o judiciário baiano? Bom, a primeira coisa é haver um diálogo amplo do executivo, do legislativo, do judiciário, né? Tem que haver um contato muito mais próximo da OAB junto ao judiciário e junto aos poderes. Porque hoje a justiça inviabilizada, ela inviabiliza o Estado democrático de direito. E aí a OAB tem que intervir de forma urgente. Já passou da hora da OAB intervir. A OAB tem que tomar as rédeas e assumir o papel de protagonista junto ao judiciário, num diálogo franco e aberto com o judiciário para que se possa identificar os problemas e atacá-los. Nesse lado aí, nós temos também uma questão de desrespeito e falta de humanidade com relação a alguns juízes, alguns servidores, com relação aos advogados. A OAB tem que ser mais ativa nesse sentido também. A OAB tem que atacar esses juízes, tem que fiscalizar esses juízes, esses servidores, esses membros de órgãos públicos que tratam de forma indevida, sem urbanidade os advogados, e atuar de forma mais incisiva. Atrelado a isso, a OAB também tem que buscar, de forma insistentemente, de forma incessante, o CNJ, as corregedorias, entrando com medidas judiciais naquilo que for pertinente, naquilo que for necessário e cabível. Uhum. A atual gestão diz que a dificuldade para sair dessa crise do judiciário se deve à dificuldade realmente de dialogar com o presidente do Tribunal de Justiça. Está faltando um lado proativo da OAB ou realmente você acha que a dificuldade vem do próprio tribunal? Eu acho que é muita guerra de egos. Eu acho que é um pouco disso. Esse ego exacerbado, essa falta de comunicação. Nós advogados, né, nós somos treinados nas faculdades a litigar, a verdade é essa. Nós não temos um papel exercido nas faculdades que nos ajudem a conciliar, a sermos mediadores, a sermos conciliadores. Buscar outros caminhos para a busca de conflitos. Isso acaba se refletindo na própria administração da justiça como um todo, né, perante os nossos representantes da OAB, e perante os nossos representantes do Poder Judiciário. Então é necessário que se tenha uma pessoa capaz de implementar, né, de valorizar e de fazer valer a conciliação, o diálogo, a construção de pontes. Somente após isso é que nós vamos, né, ter uma avaliação mais específica de quem seria, no caso, o culpado. Mas, a meu ver, o que eu percebo é que há uma falta de diálogo por parte da OAB frente ao judiciário também. O senhor acha que é papel da OAB fiscalizar as casas legislativas, a Câmara, a Assembleia? O que o senhor pensa sobre isso? Creio que sim, acho que a OAB tem a OAB ela vai além da própria defesa da classe. Ela vai muito além disso. A OAB ela tem um papel de defesa da sociedade. Por conta disso, a OAB ela tem, ela não vai emitir opinativos que venham a interferir de forma direta no legislativo. Mas ela pode emitir opiniões que vão apenas direcionar ou emitir uma opinião que a OAB entende como correta. Isso faz com que a sociedade volte os seus olhos para determinada situação. E isso é o papel que a OAB deve desempenhar. Isso é muito importante.
Para encerrar, candidato, o que é que o senhor espera da eleição no dia 25? Eu espero que os advogados renovem, né? E renovem de verdade. O que nós vemos aí no nosso cenário atual, o que a gente percebe é que existe a briga do continuismo e a briga da volta ao passado. O que nós propomos aqui é algo novo, uma nova ordem, uma ordem que não esteja vinculada aos vícios do passado, uma ordem que não tenha nenhuma mácula com aquilo que já se passou, né, e que pense no futuro. Uma OAB, uma ordem que efetivamente valorize o advogado e não o grande escritório, uma OAB que valorize, né, o advogado e não os donos de instituições de ensino, uma OAB que valorize o advogado, que coloque o advogado em primeiro lugar. É essa a minha mensagem e que os advogados percebam, né, esse pleito eleitoral, vejam esses custos que estão sendo utilizados, que estão sendo empregados, né, custos altíssimos de campanha. Será que vale isso? Será que é necessário um custo tão alto de campanha para se eleger? Por que isso? Como é que eles conseguem dinheiro nesse sentido? Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver o que eu volto a falar aqui dos grandes escritórios, das grandes instituições de ensino, que acabam sufocando o que a OAB pode dar de benefício para o advogado. É isso que eu peço, um voto de uma nova ordem, um voto de confiança, para que a gente possa voltar a olhar o advogado e que o advogado possa exercer sua profissão com dignidade, respeito e com satisfação. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado ao eleitor do Bocão News.